E se no momento em que você pensa em recuar for exatamente o momento de permanecer? A carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 ao 39, é um chamado direto, urgente e profundamente pastoral. O autor não está apenas ensinando, ele está apelando ao coração das pessoas cansadas, pressionadas, quase desistindo da fé. Ele começa com uma verdade poderosa. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Isso muda tudo. No Antigo Testamento, o Santo dos Santos era inacessível. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, com temor, com sangue, podia entrar. Mas agora o acesso está aberto. Por quê? Por causa de Cristo. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A morte de Jesus rasgou o véu. O que antes era barreira, agora é caminho. Isso significa que não estamos mais do lado de fora, temos acesso direto a Deus. Não por mérito, mas por graça. E então o texto nos conduz a 3 chamados práticos. Primeiro, aproximemo-nos, mas não de qualquer forma, com o coração sincero, plena convicção de fé, consciência purificada, corpo lavado. Ou seja, não é uma aproximação superficial, é uma entrega real. Deus não quer apenas proximidade externa, quer verdade no íntimo. Segundo, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Por quê? Pois quem fez a promessa é fiel. Percebe o fundamento? Não é nossa força, é a fidelidade de Deus. A esperança cristã não está apoiada nas circunstâncias, está apoiada em quem Deus é. E terceiro, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A fé não é solitária. Caminhar com Deus envolve caminhar com as pessoas. E aqui entra uma advertência muito prática. Não deixemos de congregar-nos, porque o isolamento enfraquece. Quando nos afastamos da comunhão, perdemos encorajamento, correção, suporte. A fé precisa de comunidade. Mas então o tom muda. O texto traz um dos alertas mais sérios de toda a Escritura. Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. Isso é forte. O autor não está falando de quedas ocasionais. Está falando de rejeição consistente ou consciente, endurecida. É alguém que conheceu a verdade, mas decide virar as costas. E ele continua. De quanto mais severo castigo julgais, vós, será considerado digno aquele que calcou os pés o Filho de Deus. E aqui está a gravidade. Rejeitar Cristo não é apenas um erro, é desprezar o único meio de salvação. É tratar como comum aquilo que é santo. E então vem uma frase que ecoa com o peso. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso não é para gerar desespero, mas temor. Um temor santo que nos chama à seriedade. Mas o texto não termina em advertência, ele volta ao encorajamento. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. O autor chama à memória deles o que eles já suportaram no sofrimento. Suportaram perseguição, perda e permaneceram firmes, ou seja, eles já provaram que podem perseverar. E isso é importante. Às vezes, quando estamos cansados, esquecemos daquilo que Deus já fez em nós. E ele continua: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. O problema não é sentir fraqueza. O problema é abandonar a confiança.
porque a recompensa está ligada à perseverança. Ele continua dizendo: com efeito, tendes necessidade de perseverança. Essa palavra é a chave. A vida cristã não é sobre começar bem, é sobre permanecer. Então ele cita uma verdade que atravessa toda a Escritura: o meu justo viverá pela fé. Não pelas circunstâncias, não pelos sentimentos, não pelo que vê, mas pela fé. E o texto termina com uma declaração que soa como um chamado pessoal. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Isso não é apenas informação, é identidade. Ele está dizendo: esse não é o seu caminho. Você não é alguém que desiste. Você não é alguém que abandona. Você é alguém que persevera pela fé. E tudo isso aponta diretamente para Cristo. Porque Ele é o nosso acesso, o nosso caminho, o nosso sacrifício, o nosso fundamento. E mais do que isso, Ele é aquele que perseverou até o fim. Na cruz, Ele não recuou. Mesmo diante da dor, da vergonha, da morte, Ele permaneceu. E é por causa dele que hoje podemos permanecer também. Na prática, Hebreus 10 nos confronta com uma pergunta muito real. O que você tem feito com a fé que recebeu? Você tem se aproximado de Deus ou se afastado? Tem guardado a esperança ou deixado ela enfraquecer? Tem caminhado com outros ou se isolado? Tem perseverado ou pensado em desistir? A fé não é a ausência de luta, é a decisão de permanecer apesar dela. É como alguém atravessando uma tempestade. O vento é forte, a visão é limitada, mas ele continua caminhando, porque sabe para onde está indo. Talvez hoje você esteja exatamente assim, cansado, pressionado, com vontade de recuar. Esse texto te chama de volta, não para a culpa, mas para a firmeza. Não para o medo, mas para a perseverança. Porque no final não é quem começa que recebe a promessa, é quem permanece. Pense nisso. Que Deus te abençoe.